O Jornal do Meio-Dia está de volta e os resultados do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, o ENAMED, são preocupantes. Das 7 universidades que oferecem cursos de medicina aqui em Mato Grosso, 2 delas tiveram notas 1 e 2. Para o Conselho Regional de Medicina do Estado, o resultado demonstra a necessidade de aprovação e implementação imediata do projeto de lei que cria um Exame Nacional de Proficiência em Medicina, que é uma espécie de OAB para os médicos e que está em tramitação no Senado. É para falar sobre esse assunto que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia, a diretora do Conselho Regional de Medicina, Maria Luísa Trabaquim Gimenez. Boa tarde, diretora, e seja bem-vinda aqui ao Jornal do Meio-Dia. Muito obrigada, Lúcio, Camila. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde. Diretora, só complementando aqui algumas informações que a Camila acabou de relatar aí. Primeiro, a faculdade de medicina do país é aqui de Mato Grosso. Está lá em Cáceres. E tem o seguinte, tem uma universidade famosa aqui em Mato Grosso, que é a UNIC, que teve nota 2. E aí o seguinte, 35% dos formandos nas faculdades de medicina têm uma formação sofrível. Isso é assustador, não é? Muito assustador, e isso vem de encontro com várias denúncias que no próprio CRM a gente tem recebido, né? Dessa realmente falta, né, de estruturação de vários cursos de medicina. Então é aquele grande chavão, né? Não é a quantidade de vaga, não é a quantidade de profissionais que tem que contar. É o que a gente bate muito sobre isso, e sim a qualificação desses médicos. E como é que o MEC, doutora, libera essas faculdades para formar profissionais sem qualidade nenhuma? E são esses profissionais que vão estar amanhã lá na emergência, me atendendo, né, o Lúcio, a Camila, cada um de quem está nos escutando, nossos filhos. E de fato, né, é muita responsabilidade isso, porque nós estamos falando de segurança da população, nós estamos falando de vidas. Doutora, e quais as medidas serão tomadas a partir de então, com a divulgação dessas notas? Lembrando que a nota máxima é 5, 3 é ali no limite do aceitável, então não chegaram essas universidades, muitas aqui do estado, nem no mínimo razoável. Haverá ali fechamentos, elas têm um prazo para defesa, não poderão abrir novas vagas, o que será feito? Elas vão ter que melhorar, não é? Algo tem que ser feito. Então, o que o MEC divulgou, né, as medidas para essas instituições que não atingiram aí esse mínimo de proficiência, são medidas que, para o CFM, os CRMs, são muito brandas. Então, a maioria das medidas vamos reduzir o número de vagas, não vai ter o próximo vestibular, caso não se adeque. Isso não vai resolver o problema. Exatamente, porque isso é falta muito de qualidade. sério. Exatamente. Então, o CFM, ele exige medidas mais duras para que seja resolvido, porque não é diminuir as vagas, é até uma comparação. Se muitas dessas faculdades são particulares, se com uma determinada quantidade de alunos, com aquele determinado valor de dinheiro, não está conseguindo aquela qualificação, imagina com a redução de vagas com a metade, como que vai resolver? Então, são medidas, assim, incabíveis. Vocês defenderiam um fechamento, talvez, deste curso? Encerramento das atividades ali? Exatamente. Muitos dos cursos, né, que têm uma repetição nesses dados, eles precisam ser fechados. Essa é a primeira edição do exame, certo ou não? Na verdade, antes o nome era ENAD. Né? Sim. Então, o ENAD, ele tinha para todas as áreas, e aí essa, né, foi a edição do ENAMED, né, que é o voltado para só os alunos concluintes, né, do curso de medicina. Exato. Agora, doutora, quando se reduz o número de vagas de uma faculdade, o governo, a princípio, penaliza a instituição, mas a maior penalizada aí é a sociedade, porque a formação vai piorar mais ainda. Isso que você falou é muito relevante, porque a faculdade foi penalizada, tá, mas e esses profissionais estão aí? Então, no Brasil, foram
mais de 1.300 médicos que não atingiram. E esses 1.300 vão receber normalmente o seu... Esse ENAMED é de agora. É de agora, mas espera aí, 2025. esse problema não é de hoje. Não. Não então, é de hoje. esse tipo de profissional está aí no mercado, atendendo as pessoas. Em É qual isso? área que eles estão de forma principal, doutora? Isso Uma área que é muito o triste. essencial, não é? A maioria dos profissionais recém-formados hoje, a gente sabe que eles vão para onde? Para a emergência, para a UPA, para o pronto atendimento direto à população. E o pronto atendimento, ele não escolhe. Pelo contrário, é aonde chegam os pacientes graves. Então, isso é muito sério, né? Ou seja, a segurança de toda a população está em risco. E já está no Senado, inclusive, em tramitação, esse projeto que prevê como se fosse um exame, a exemplo, por exemplo, como temos o exame da ordem para quem, né, se forma em direito, agora um exame similar para quem está se formando, ou talvez até em 2 etapas, né, na faculdade de medicina. A senhora acredita que isso entrará em vigor diante desses números que são alarmantes? Nós, É necessário também? Totalmente necessário, né? Então, por isso que a gente precisa, inclusive, de uma ajuda de uma população. O CFM estão com trabalhos bem avançados para que seja logo aprovado todo o trâmite para que esse projeto de lei seja validado, né? Que é o Profimed, que é esse exame aí obrigatório nacional de todo profissional, né? De todo aluno, de todo concluinte do curso, que faça essa prova para só então poder receber o seu CRM, né? O seu direito a atendimento à população. Como você citou, países desenvolvidos, vários países desenvolvidos, isso é aplicado exatamente para visar a segurança, né? Até porque é fato, a gente sabe que tem cursos que são nota 5 e que tem alunos ruins. Como tem alunos que vieram de faculdades, agora, até nesse momento, que tiraram nota 2 ou nota 1 e que são alunos bons, que conseguiram. Sim. Então, por isso que é necessário essa prova, porque a prova é individual, é do concluinte, ele irá fazer. Porque, de fato, né, às vezes o aluno bom, ele até acaba sendo penalizado quando ele está numa faculdade que não teve uma pontuação boa. Porque a gente sabe que muito vai da pessoa também, é fato. Então, esse curso... Tem um ditado antigo, né? O aluno faz a faculdade. O aluno faz a faculdade. Então, o Profimed, essa prova de proficiência, ela é urgente. E ela é urgente de aprovação já ser realizada. Porque ainda, pelo trâmites do projeto de lei, o que foi acordado é... mas quando valer... Então, vai passar a valer a partir da lei daqueles alunos que entrarem a partir daí. Ou seja, esses 6 anos, porque o curso de medicina é 6 anos. Então, a gente quer essa aprovação do exame da proficiência, do Profimed, para agora, já. E só traduzindo aí essa expressão, proeficiência é para testar o seguinte, se aquele futuro profissional tem qualidade ou não tem qualidade para ir ao mercado. Se ele tem os mínimos. Atender as pessoas e tentar salvar vidas, não é isso? Exatamente. Se ele tem o mínimo necessário, porque quando a gente fala em proficiência, não é que acertou 100%, longe disso, né? Tanto que o corte foi 60%. Então, é isso, é o mínimo necessário, né, para que consiga salvar vidas. E tem outro aspecto aí que tem que ser colocado nessa balança. A mensalidade de medicina, ela é caríssima. Quando o estudante não paga, é o FIES que paga, ou seja, o dinheiro público está lá. E aí, o que é que essas faculdades, essas universidades, elas conseguem explicar com essa montanha de dinheiro que recebem e não dão estrutura para esses cursos? Exatamente, não tem... Quem é que tem que cobrar isso? Quem que tem que pagar essa conta, né? Porque Exato. Quem acaba pagando somos nós, a sociedade, a população. Doutora, e por que, de que forma nós chegamos a esse ponto? Vi algumas informações de que o Brasil é o 2º país do mundo que mais tem faculdades de medicina, isso acontece em relação a outros cursos também, direito eu acho que é o número 1 do mundo, e assim, a abertura de novos cursos, isso é bom para possibilitar a formação profissional, mas aí perdeu-se, certo, a questão da qualidade.
Por que a gente chegou a esse ponto? O poder público também tem seu papel? Porque algumas universidades públicas, municipais também, entraram nessa lista das reprovadas. Com certeza, né? Quando a faculdade ela solicita mais vagas ou uma faculdade que quer iniciar, o papel do serviço público, né, ele tem que ser muito mais abrangente. A avaliação tem que ser da quantidade daqueles profissionais no mercado, logicamente, e assim, se a gente for ver essa proporção que você falou, no Brasil nós estamos saturados. Então, muito mais esse dinheiro deveria ser utilizado para melhora das faculdades, das escolas públicas em especial, que isso é mesmo, né, do governo, do que necessariamente na quantidade de vagas. Quando tem uma defasagem, é lógico, claro que a gente é a favor, está precisando. Mas, por exemplo, as especialidades, falta-se muitas vagas para as residências médicas. Então, o foco deveria ser outro, especializar mais esses médicos, cuidar mais dessa qualidade, né, desses médicos formados e não simplesmente aumentando as vagas sem um rigor maior, né, sem um rigor a fundo. Doutora, antes de encerrar, com tantas faculdades, com tantas universidades, sem nenhuma estrutura, eu acho que tem um ponto bem mais nevrálgico aí. Quem autoriza o funcionamento dessas instituições, nós podemos estar falando também de corrupção? Olha, passa por aí? Com certeza, né? Então, a gente sabe, por isso, mais uma vez, a importância de não ser o MEC o único avaliador desses concluintes, né? A gente precisa de outras entidades, exatamente porque fica muito fácil quem forma, aplica a prova, né? E mesmo quem aplica a prova demonstrou essa quantidade de médicos sem proficiência, né? De futuros, né? Que o MEC aí acaba funcionando como procurador dessa universidade que entrega maus profissionais ao mercado. Exatamente. E que ele mesmo deu o aval para que funcionasse. Certo? Ele mesmo autorizou que funcionasse e está mostrando quão inapto vários estão saindo. Doutor, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço, viu, pela participação. Obrigada. Uma ótima tarde.